Olá, abençoados e abençoadas! Estamos de volta com mais um vídeo aqui para o canal e também mais uma aula, né, desse trimestre abençoado, né, onde nós estamos aprendendo sobre a Santíssima Trindade. Na aula passada, que foi a aula de número 2, vocês aprenderam aqui no canal com o meu esposo e também professor Roberto Pereira. Se você perdeu a aula número 2, é só você ir no vídeo anterior aqui que tem no canal e lá e assistir, que está uma bênção. E é importante a gente assistir todas as aulas para a gente entender, né, as aulas sequentes. Até porque, né, meus irmãos, para nós cristãos é muito importante nós entendermos sobre a Trindade. Porque quantas vezes nós somos questionados sobre o que é a Trindade, como assim, 3 em 1. Então é muito importante nós aprendermos sobre a Santíssima Trindade. Aqui no canal já tem aula 1, já tem aula 2 e hoje nós vamos aprender a aula 3 para a glória de Deus. O meu nome é Miriam Michele. Se você não é inscrito aqui no canal, clica no inscrever-se, deixe o curtir e ativa o sininho das notificações, porque sempre que subir um vídeo novo, você vai ser notificado, o YouTube vai te avisar e você não vai perder nenhuma aula. Quero desde já pedir perdão para vocês por eu estar postando as aulas aí um pouquinho atrasado, mas é que nós estamos aqui nos adaptando, né? Adaptando a nossa rotina, adaptando aqui as gravações para a glória de Deus. Mas já deu tudo certo em nome de Jesus. Amém? A aula de número 3 tem como título O Pai enviou o Filho. Que glória, né, meus irmãos? Lembrando que se você ainda não tem a revista, aqui na descrição e também no primeiro comentário eu deixo o link para você adquirir a revista, tanto de professor como de aluno, como for aí do seu interesse. Amém? Vamos começar então com a leitura do texto áureo. No texto áureo, ele diz assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 9. E a verdade prática, ela vem dizer: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Então, nós vamos falar hoje aí sobre o envio do Filho, né? Vamos falar sobre o amor do Pai, vamos falar sobre a unidade da Trindade e vamos falar sobre a adoção dos crentes. Glória a Deus. Vamos fazer agora a leitura diária. Meus irmãos, a leitura diária, ela é muito importante e é o devocional. Se você não tem o costume de fazer o devocional, a revista ela já nos traz um plano de devocional para a semana. Toda semana você pode ler um versículo. E esses versículos, eles nos orientam para toda a direção da aula. Amém? Então, vamos ler agora os versículos indicados pela revista? Para segunda-feira, a revista nos indicou João 3,16. O amor de Deus revelado no envio do Filho. Então, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para terça-feira, João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para quarta-feira, 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho. Gente, meus irmãos, esse versículo ele é muito importante porque ele está dizendo, né, que não fomos nós que amamos a Deus, mas ele nos amou primeiro, né? Aí vem aqui, quinta-feira, João, capítulo 14, versículo 6.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sexta-feira, Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. E por último, sábado, João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Uma pergunta para você, meu irmão. Esses versículos, eles se referem a qual das três pessoas da Trindade? Tempo na tela. Se você disse o Espírito Santo, você está certo. Então você está atento às aulas. Então esse versículo se refere a Jesus falando sobre o Espírito Santo. Amém? Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, em 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Agora, Gálatas, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Glórias a Deus! Vamos agora para a introdução. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Nas aulas passadas, nós falamos sobre o que é a Trindade e falamos que cada pessoa da Trindade teve um papel muito importante no plano da redenção. Então, nós vamos falar aqui nesta aula sobre o papel do Pai, o papel do Filho, né? Para que a gente consiga entender esse começo e mais para frente venhamos nos aprofundar nesses assuntos, tá bom, meus irmãos? Vamos para o primeiro tópico, o envio do Filho e o amor do Pai. O amor incondicional do Pai. Quando a gente fala de incondicional, o que é incondicional? No dicionário,
A palavra incondicional significa que não depende de, não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação. Incondicionado. Então, este é o amor do Pai, incondicional. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João 3,16. O verbo grego para este amor é ágapo e o substantivo é ágape. Expressão a natureza essencial de Deus, 1 João, capítulo 4, versículo 8. E a busca pelo bem-estar de todos, Romanos, capítulo 15, versículo 2. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 17. Este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Então, primeira coisa que vamos entender aqui, meus irmãos, é que na filosofia grega, eles denominaram os tipos de amor. Então, nós temos alguns exemplos desses nomes que foram dados pela filosofia grega. Amor eros, que é o amor romântico, que é o amor entre casais. Amor filia, que é o amor de amigos, o amor de amizade. E nós temos o amor estorge, que é o amor familiar, o amor de irmãos, né? O amor aí de pai, de mãe, né? E nós temos o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional. E o único que tem esse amor incondicional é Deus. Quando a gente fala, meus irmãos, de incondicional, a gente vem falar de um amor que não tem condições, né? Quando a gente fala do amor ao próximo, nós como seres humanos, a gente impõe condições para esse amor, né? Você não ama simplesmente uma pessoa pelo que ela é. É por isso que é difícil das pessoas entenderem quando Deus, ele perdoa uma pessoa que comete crimes, por exemplo. Deus perdoa uma pessoa que a gente olha e a gente fala, jamais eu perdoaria, mas Deus perdoa, porque o amor dele é incondicional. Para eu amar uma pessoa, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Para eu amar, para eu gostar de uma pessoa, eu tenho que primeiro ser próxima dessa pessoa, né? Eu e meu esposo, para eu amar ele, para ele me amar, a gente precisou se conhecer, a gente precisou criar uma conexão, a gente precisou criar uma amizade, né? E a gente precisou ter atitudes um com o outro que demonstrassem esse amor, para depois, né, eu me apaixonar por ele, eu amar ele, ele me amar e a gente casar. Já Deus, só o fato de ele ter criado a mim, ele ter criado a você, ele já nos ama. Independente de qualquer coisa, ele nos ama. É aquilo que nós dizemos, Deus, ele não ama o seu pecado, Deus não ama o meu pecado, mas ele ama o pecador. Por isso que o amor dele é incondicional. E aqui vim dizer assim, nesse tópico primeiro, que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Não existe uma lista de coisas que você precisa fazer para Deus te amar. Infelizmente, né, meus irmãos, isso de séculos passados e é aplicado em muitas igrejas e muitas pessoas acreditam nisso mesmo, que para você morar no céu, para Deus se agradar da sua vida, você tem que fazer alguma coisa. Você precisa
fazer atos de caridade, você precisa doar financeiramente, né? Você precisa ter alguma coisa para que Deus possa amar, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa fazer. E o amor de Deus, ele não é condicionado a nenhum mérito humano. Por isso que, novamente, o amor dele é incondicional. Não tem como você comprar, né? E Deus, ele também não vai colocar lá, olha, Miriam, você precisa fazer isso para eu te amar. Não, ele vai me amar, ele continua me amando. A única coisa que eu preciso fazer é renunciar às minhas vontades, é renunciar os pecados e viver conforme o desejo e a vontade do meu Deus, para que eu possa morar, né, com esse Deus que me ama tanto, né? Olha que maravilha. E agora nós vamos para o subtópico 2, que diz a iniciativa soberana de Deus. Antes de eu ir para esse tópico, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vemos aqui que Deus, ele já provou o amor dele por mim e já provou o amor dele por você. Quando ele entregou o seu filho, né, para remissão dos pecados. Amém? Continuando aqui, vamos no tópico 2. Subtópico 2 diz assim: a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para nossa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Efésios capítulo 1, versículo 9. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade. Glória. Então, meus irmãos, o que é que nós vemos aqui? Primeiro, que Deus, ele traçou um plano de redenção para a humanidade, né? E esse plano foi através de Cristo. E que isso foi antes da fundação do mundo, né? O Filho já estava destinado para nossa salvação. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém?
Deus, meus irmãos, ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. E sabe o que é maravilhoso? É nós sabermos que Deus, ele ama a sua criação. E ele amou e ama de tal maneira que ele não aceitou ver a sua criação se perder. E mesmo assim, ele nos deu uma chance de nós voltarmos a nos reconciliar com Deus, mesmo depois ali na queda do Éden. E para que isso acontecesse, ele enviou o seu filho, né? Para que viesse a essa terra como homem, sabe? Para que viesse nos salvar. A palavra ela vem dizer que não veio para condenação, mas para salvação. Olha que maravilha, meus irmãos. Essa parte ela é tão importante para que a gente venha entender que o próprio Deus, ele veio para nos salvar e não para nos condenar. E isso deixa uma reflexão para nós cristãos. Quantas vezes a gente quer condenar alguém, a gente quer se colocar no lugar de juiz e já declarar uma condenação sobre a vida de uma pessoa, sendo que o próprio Deus diz em sua palavra que ele mesmo veio a essa terra, mas não veio para condenar, ele veio para salvar. E nós, meros humanos, já queremos declarar uma palavra de condenação sobre a vida de alguém. Isso já traz uma meditação em algo para as nossas vidas. De que como que nós devemos nos portar, né? A palavra vem dizer que a gente tem que ser imitadores de Cristo. Então, se a gente tem que ser imitadores de Cristo, nós temos que olhar para as vidas, para as almas e interceder por elas. Porque o nosso Cristo, ele veio para salvar. Glórias a Deus. Agora nós vamos para o subtópico de número 3, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa doação não implica na hierarquia da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina, como eu falei para os irmãos, né? Na aula anterior, com o professor Roberto, ele falou sobre isso, né, meus irmãos? Sobre as três pessoas da Trindade, sobre que não significa, né, que foi até falado também na primeira aula, que tenha alguma hierarquia, mas são três pessoas, um único Deus. E a única coisa que vai diferenciar as três pessoas é a função delas, é o ato funcional. Mas tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, ambos têm a mesma natureza divina. Amém? Não é três deuses, é um Deus só. Mas os três, eles trabalham unidos, juntos. Amém? E cada um tem ali a sua função. Então não tem hierarquia, Deus menor, Deus maior, não, tá bom? Essa doação não implica na hierarquia da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Que glória, né, meus irmãos? E também, que peso também, né? Porque você pensa, né? É outro ponto de reflexão para nós cristãos. Será que nós estamos dando o devido valor a esse amor? Como diz aqui na lição, esse amor sacrificial, esse amor
precioso, esse amor grandioso de Deus por nós, será que nós estamos dando o devido valor? Porque Deus, ele entregou o seu bem mais precioso, que era o seu filho, unigênito, meus irmãos. Até por isso que nós falamos que lá, quando a gente volta um pouquinho no Antigo Testamento, e a gente vê a história de Abraão, que Deus mandou ele sacrificar o seu filho, aquilo ali já era uma simbologia, né? Uma simbologia de Deus sacrificando o seu único filho, Jesus Cristo, por amor de nós. Então a gente vê aqui na lição que ele fala que foi uma doação, olha só. E agora eu te pergunto, você tem dado esse devido valor? Você tem vivido conforme Deus, ele deseja que você viva? Porque quando ele sacrificou o filho dele, né, foi para que nós viéssemos ser salvos, viéssemos ser perdoados. Perdoados, meus irmãos. Né? O inimigo, ele vem para acusar. O inimigo, ele fica soprando no seu ouvido, né? Falando das coisas do passado, falando das coisas erradas que você fez lá atrás. Mas se você se arrepender verdadeiramente, Deus maravilhoso e poderoso irá conceder o perdão para a sua vida. Se nós nos arrependermos verdadeiramente, tem perdão para as nossas vidas, e quem declarou isso foi o nosso Deus, quando enviou o seu Filho amado, seu Filho querido, seu Filho unigênito, por amor a nós. Foi a maior prova de amor de Deus na nossa vida. É por isso, meus irmãos, é por isso que eu digo. É por isso que eu digo que quando nós formos orar, sabe, quando a gente for pedir alguma coisa pra Deus, a gente tem que pedir com um pouco de culpa. Com muita culpa, na verdade. Porque um Deus que entregou o seu Filho como prova de amor por nós, a gente não tem que pedir mais nada. Não tem que pedir mais nada, meus irmãos, mais nada. Vocês imaginam? E tem pessoas que ainda quer fazer prova com Deus. Senhor, se o Senhor me ama, faz tal coisa. Senhor, se o Senhor me ama, faz isso. Senhor, o Senhor fez tal coisa, o Senhor não me ama. Ah, isso aqui deu errado pra mim, o Senhor não me ama. A maior prova de amor foi ele ter entregado seu bem mais precioso. Olha só. Vamos pensar, hein, meus irmãos? Vamos pensar. Nós vamos ver aqui, quando a gente fala desse plano de enviar o Filho, a Trindade trabalhou juntos, né? Nós vemos aqui que o Pai enviou o Filho, né? O Espírito Santo realizou a obra, né, para o nascimento do Cristo. Então, ambos trabalharam juntos, não teve discordância, não teve briga, né? Por isso que nós falamos que eles trabalham em unidade. A Trindade trabalha em unidade, por isso são um só. Amém? Aí aqui no finalzinho fala, né? O envio do Filho é, portanto, a expressão do amor do Deus triuno que resplandece em toda a história da salvação. Olha que glória! E agora nós vamos para o tópico 2, o Filho e a plenitude dos tempos. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Gálatas 4, versículo 4. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. A Trindade, em perfeita sabedoria, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular.
E no judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Lucas capítulo 2, versículo 25 e 38. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Olha que interessante, né, meus irmãos? Deus, ele faz tudo no tempo certo, na hora certa. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos o quê? Nós vemos ali o livro de Isaías, nós vemos também, acredito, no livro de Daniel, e alguns profetas mencionando sobre o Messias. E talvez ali, provavelmente, muitos já estavam desacreditados. Quando é que vai vir? Não, nunca ele vai vir, o Messias. Não, esquece, isso aí é coisa de profeta esperançoso. Não, isso não é verdade. E isso acontece também nos dias de hoje, né, meus irmãos? As pessoas não acreditam que Jesus ele vai voltar, né? Ah, tá todo mundo falando, muito tempo fala, ele nunca volta, né? As pessoas pensam assim, mas Deus, ele faz tudo na hora certa e no tempo certo. E aqui nesse tópico da lição, vim dizer que Jesus, ele veio no momento certo. Por quê? Porque os romanos, né, naquela época, eles evoluíram ali, né? Todas as terras ali foram evoluídas, construíram estradas, que as estradas facilitavam, né, ali as ligações, né, entre as cidades. Então, para o evangelho ser disseminado, né, para que Jesus viesse, né, caminhar ali, levando, né, a mensagem, curando os enfermos, quando ele chegou, estava tudo muito mais fácil, né, vamos dizer assim, para que ele conseguisse cumprir a sua missão. Aí, a Grécia também já tinha, né, melhorado ali, vamos dizer assim, a comunicação, porque as pessoas também já aprendiam, né, já conseguiam falar outros idiomas, igual, por exemplo, hoje, qual que é o idioma que é muito requisitado? Inglês. Então, se você sabe falar inglês, você consegue ir para os Estados Unidos, você consegue ir para qualquer país, porque você sabe falar inglês, né? Às vezes você vai lá na Espanha, você não sabe falar espanhol, mas se souber falar inglês, as pessoas lá sabem falar inglês. Vai lá para a Coreia do Sul, se você souber falar inglês, você consegue se virar muito bem lá, falando inglês. Então, a mesma coisa era ali nesta época em que Jesus veio. Então, todo o cenário histórico e todo o cenário religioso foi preparado para receber Cristo, né? Então, as coisas acontecem sem a gente perceber, né, meus irmãos? Então, o momento também da volta de Jesus, o cenário já está sendo preparado, né, meus irmãos? Nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 10 ao 11. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém? Vamos para o subtópico de número 2. O filho nascido sob a lei. A escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Quando falo de fraquezas humanas, meus irmãos, vem falar das limitações do ser humano, né? Das limitações físicas, né? Porque Deus, ele não sente sono, né? Deus não cansa, não é verdade? Então, essas limitações físicas, Deus não sente fome, né? Então, essas limitações físicas que o nosso Deus, que Jesus Cristo, ele passou. Quando fala de fraquezas humanas, se refere a isso, né? Cumpriu-se assim a profecia, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Vamos lá fazer essa comparação? Que eu falo para vocês, né? É muito interessante a gente fazer essa comparação da profecia no Antigo Testamento com o cumprimento no Novo Testamento. Então, vamos lá para Isaías capítulo 7, versículo 14. Meus irmãos, durante
o estudo dessa revista, é muito bom você deixar sua Bíblia sempre preparada em Isaías e sempre preparada em Mateus, porque vão ser os livros mais estudados durante esse trimestre. Então, quando nós vamos lá para Isaías 7,14... Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aí, quando nós vamos lá para Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. Olha aí, meus irmãos, a profecia cumprindo. Oh, glória, aleluias. Aí vem dizer aqui, mostrando que a sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus sem a transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Isso aqui é muito interessante de observar, porque nenhum ser humano seria capaz de se oferecer em sacrifício para um Deus santo e perfeito. Porque para você oferecer um sacrifício para um Deus santo e perfeito, você precisa ser perfeito. E nós não somos perfeitos, todos nós já nascemos em pecado, né? Já nascemos, somos todos pecadores. Então, somente um Deus, né, poderia cumprir isso. E o nosso Cristo, ele vem nos ensinar sobre obediência, e ele foi obediente ao Pai. Por mais que ele estivesse na natureza humana, né, ele não teve pecado. Até por isso, né, que Deus escolheu uma virgem, né, uma mulher pura, né, para receber o Deus puro. Olha, que bênção, para que não houvesse, né, a questão do pecado. Entenderam? Então ele já nasceu sem pecado, né? O nosso Deus não teve pecado. Então só dessa forma poderia oferecer um sacrifício puro e santo, né? Aí vem aqui dizer, né, que sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Vamos para o subtópico de número 3, a adoção de filhos. A obra do filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas 4, versículo 5. Cristo é o único filho de Deus por natureza. E os crentes tornam-se filhos por adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba, Pai. Esse termo aramaico, Abba, Pai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Então, meus irmãos, primeiro, vamos lá em João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Olha que glória! Nós nascemos da vontade de Deus. Então, quando a gente fala aqui sobre a adoção, a revista ela vem deixar bem claro que a obra do Filho não trouxe somente perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Aí você me pergunta, mas Miriam, o que a gente era antes do sacrifício de Cristo? A gente era criatura. A gente era só criatura, meus amores. A gente era criatura. Somente criatura, né?
O ser humano criado por Deus. Nós não tínhamos essa afinidade que hoje nós temos, nós não tínhamos, né, esse acesso que a gente tem hoje. Tanto é que quando você volta lá no Antigo Testamento, você pode ver que Deus ele escolhia o sacerdote, né? O sacerdote que poderia interceder pelo povo, né? Não era qualquer um que poderia fazer ali um sacrifício. Tinha todas umas leis, né, para fazer o sacrifício. Tudo era intermédio pelo sacerdote, né? Deus ele levantava alguém específico e tratava ali com alguém específico, né? Não era todo mundo que tinha esse acesso. Mas quando Jesus ele vem e faz sacrifício, além da gente receber o perdão, né, a gente também recebe essa oportunidade. Então, quando nosso Jesus até fala, né, que quem não conhece ele não conhece o Pai, né? Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, a gente fala muito aceitar a Cristo. Mas eu prefiro dizer quando você recebe Jesus na sua vida, né? Você se torna irmão dele, você se torna filho de Deus, né? Por que filho adotivo? Porque Jesus que é o filho direto de Deus, né? Nós viemos por meio da adoção. E é muito interessante que aqui fala que o espírito da adoção habilita os salvos a clamarem Abba Pai. Quem é criatura não tem essa intimidade de chamar o seu Criador de pai, né? Agora, o filho tem essa intimidade de chamar pai, né? Olha que interessante. Então, enquanto você não recebe Jesus na sua vida, você não recebe Deus na sua vida, você ainda não pode ser chamado filho dele. Porque você não o aceitou, você não recebeu como seu pai. Como é que você quer ser filho? Tantas pessoas querem ser filhos, mas não querem recebê-lo como pai. E quando a gente fala aqui do sistema da adoção, não é exatamente assim? Quando a pessoa adota uma criança, essa criança vai chamá-lo de pai, de mamãe, quando a adoção ali foi efetivada. Tá lá o nome na certidão de nascimento, aquela criança vai receber um novo nome. Aquela criança vai estar lá na certidão de nascimento, quem são os pais dela. E agora ela tem pai, agora ela tem mãe, e agora vai chamar de papai e de mamãe. Assim somos nós, fomos adotados por Deus. Nós temos um pai. Muitas vezes a gente louva, louvores que a gente fala você, é muito, muito além de você. Você é o meu amigo, você é aquela pessoa que eu conheço. Nem o meu marido eu chamo de você, gente. Eu chamo Deus, meus amores, é Pai, Abba Pai. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Você tem um Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que é o meu Pai, que é o seu Pai, quando nós recebemos Ele na nossa vida. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Agora nós vamos para o último tópico de número 3. Diz assim: a Trindade no plano da salvação, a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. Vocês acham que quando Deus criou Adão, que quando Deus criou Eva, que criou aquele jardim maravilhoso, que colocou tantas coisas maravilhosas na natureza, Deus criou para atormentar? Para que a pessoa sofresse? Não. Foi escolha deles. E como nós viemos, né, de Adão e Eva, nós carregamos isso também conosco. Mas essa não foi a vontade inicial de Deus. Então a vontade de Deus é que nenhum se perca. E aí o nosso Cristo, ele fala sobre isso, que essa é a vontade de Deus.
A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha só. Por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. A Trindade trabalha em unidade. Então, meus irmãos, se você vê alguma igreja, alguma crença dizendo, eu só adoro o Espírito Santo. Não, aqui a gente não crê no Espírito, crê só no Filho. Não, aqui a gente só crê no Deus Pai. Tá errado. Totalmente errado. Não adianta crer no Deus Pai e não crer no Filho. Não adianta crer no Espírito Santo, mas não crer no Filho nem no Deus Pai. Se você não crê se você excluir algum deles, você não crê em nenhum. Então, infelizmente, muitas religiões pregam que Jesus é o quê? Jesus era um profeta que veio a essa terra. Jesus era um homem bom. Era um homem muito bom que fez algumas caridades, mas morreu. Aquele Jesus, ele era um louco que achava que era filho de Deus. Quantas religiões pregam isso? Heresia, blasfêmia. Se você não crê no Filho, você não crê no Pai. Se você não crê no Pai, você não crê no Filho, você não crê no Espírito Santo. São 3 em 1 e os 3 trabalham em unidade. Amém? Aí nós vamos ver aqui, subtópico número 2, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Olha só, quanta gente está se colocando aí como intermediário? Meus irmãos, quanta gente está se colocando intermediário entre Deus? Olha, primeiro você tem que fazer tal coisa para mim, que eu vou pegar isso aí, eu vou levar pro Pai, que depois eu levo pro Filho. Não tem isso não, meus irmãos. O único caminho é Jesus Cristo. É único. O único acesso ao Pai é pelo Filho. Amém? E Jesus disse isso aonde? João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante seu sacrifício no Calvário. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo testifica do Filho. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Eu vou dizer uma coisa aqui, pode soar uma polêmica, mas, irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Na Bíblia minha, que sou evangélica, e na Bíblia do católico. Está lá na Bíblia. O único caminho é Jesus. O único que dá o acesso ao Pai é Jesus. E nós temos o Espírito Santo. Os 3. A Trindade, meus irmãos, não é quarteto. Tá bom? Não é quarteto fantástico. Por quê, mamãe? Ele está falando quarteto fantástico. Não é quarteto, é Trindade, trabalho em unidade. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas acreditam que Maria, mãe de Jesus, ela faz a intercessão. Gente, ela não faz intercessão. Maria, mãe de Jesus, era uma mulher, ser humano, normal, que foi escolhida por Deus apenas para que ela fizesse parte aí do plano da redenção, para que o nosso Senhor Jesus Cristo nascesse e viesse à terra como homem. Ponto. Depois que ela faleceu, seguiu-se também para o julgamento final. Amém. Maria, mãe de Jesus, não faz parte ali da Trindade. Não seria quarteto, nem seria Trindade, né?
Ela não faz a intermediação. Ninguém faz intermediação. O único que pode fazer essa intermediação para o Deus Pai é o Deus Filho, que é Jesus Cristo. E aí nós temos o Espírito Santo que faz esse acesso ao Filho, que faz acesso ao Pai. Só, não tem ninguém nesse meio. Então, se você está colocando a sua fé em determinada pessoa, em alguma coisa, achando que esse alguma coisa vai fazer uma intermediação, você está no caminho errado. Quem faz o acesso é só o Filho. Amém? Aí nós vamos ver aqui, isso está, como eu disse, para os irmãos. João, capítulo 14, versículo 6. Está na Bíblia do evangélico, está na Bíblia do católico. João 14, versículo 6. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. Olha só. Aí, desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Só tem um meio para a gente ser salvo. É através da fé em Cristo. Só tem esse meio. Não tem como você pagar passaporte para ir pro céu. Não tem ninguém vendendo ingresso. Olha, compra esse ingresso, uma pulseira colorida com a cor lá, ó, acesso livre. Não tem, meus irmãos. Sinto muito. Você pode dar 300 cestas básicas. Isso não vai comprar o seu acesso. Sinto muito. Se alguém tava pensando que não vai. Não vai. Não é assim não. Não é assim que funciona não. Só tem um acesso. Qual que é? A fé em Cristo, crê em Jesus Cristo, receba Ele na sua vida e siga conforme a vontade dEle na sua vida. Renúncia, é o que a gente sempre vai falar, renúncia, você vai ter que renunciar sua carne, vai ter que renunciar suas vontades, você precisa viver para Cristo, crer em Cristo e assim você tem acesso à salvação. E a salvação é diária, né, meus irmãos? Diária. É porque todos os dias a gente peca, todos os dias a gente pede perdão, todo dia a gente se arrepende e todo dia a gente, crê em Jesus e vamos seguindo em frente. Mas a salvação é só através de Jesus Cristo. Se alguém falar pra você, olha, você tem que dar carnezinho aqui pra ser salvo, cai fora. Olha, você tem que comprar com a vassoura ungida pra ser salvo, cai fora. Não é isso não. Não é isso não. A palavra de Deus, Atos capítulo 4, versículo 12, é só através da fé em Cristo. Amém? E lá no subtópico número 3, a aplicação da salvação pelo Espírito. Agora vamos falar do Espírito Santo, maravilhoso. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade. Olha só, da verdade. Foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem dizer aqui, é o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Então, meus irmãos, não é eu que vou convencer ninguém a aceitar Jesus. Começa aí, tem gente que quer forçar uma barra, né? Não, meus irmãos. Quem faz o papel é o Espírito Santo, é aquele que convence. O Espírito Santo convence o homem do pecado. A nossa parte é ministrar a mensagem de Deus. É ministrar a mensagem da salvação. Você faça a sua parte, você ministra a mensagem da salvação, você orienta dentro da palavra, mas aquele que convence o homem do pecado é só o Espírito Santo. Amém? Aí vem dizer aqui, além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente de exaltar a glória do Deus triuno. E esse é o papel do Espírito Santo. Ele não age separado do Pai e nem do Filho. E toda a obra do Espírito Santo é para a glória de Deus. Amém? Que já é mais uma coisa, né, meus irmãos? Pra gente ficar também atento, né? Que muitos declaram estar fazendo obra em nome de Deus e querem exaltação para si, querem glória para si. E a gente sabe que o Espírito Santo não está ali, porque o Espírito Santo
A obra que ele faz é tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos aqui para a conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus, destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando o seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção. O Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Glórias a Deus! Então, nós aprendemos aqui sobre o amor incondicional de Deus, que é revelado através do envio do seu Filho, né? E nós aprendemos aí sobre o Deus triuno. Olha que nome lindo, gente, Deus triuno. Se você tiver dificuldade de falar trindade, você fala Deus triuno. Ô, glória! Espero, meus irmãos, que vocês tenham gostado de estudar comigo nesse vídeo, para a glória de Deus, né? Espero que também vocês tenham aprendido, né? Um pouco mais. Nós aprendemos todos juntos para a glória de Deus. E eu quero saber o que você achou dessa aula, o que você achou dessa lição, amém? E se você ainda não adquiriu a sua revista da EBD, que é muito importante, né? Para você fazer o seu devocional, a sua leitura diária, e estudar também, eu vou deixar na descrição o link da revista e também no primeiro comentário o link da lição, tá bom? E vocês não se esqueçam, ativa o sininho, porque sábado nós vamos ter a lição 4, aula 4, a Paternidade Divina com o professor Roberto Pereira. Glórias a Deus. Então, não esqueça, já ativa o sininho aí para não perder essa aula maravilhosa e abençoada que nós teremos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Compartilha esse vídeo aí com seus irmãos, com a Escola Dominical. Vamos todos aprender juntos, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Tchau!